Olá pessoal, aqui é o professor Rodolfo e essa é uma aula de biologia voltada para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Bom, hoje a gente vai falar sobre o reino das plantas. Na semana passada a gente trabalhou com 5 reinos e a gente viu que o reino das plantas é um desses 5 reinos. Hoje a ideia é a gente aprofundar um pouco mais no reino das plantas, conhecer os grupos que existem dentro desse reino, as características deles e tudo mais. Bom, para a gente relembrar um pouquinho, os seres vivos que estão incluídos no reino plantar são eucariontes, ou seja, possuem células com núcleo, são pluricelulares, formados de várias células, e são autótrofos, ou seja, eles têm essa capacidade de produzir o seu próprio alimento dentro do seu organismo. Então, quais são os representantes do reino das plantas? A gente, de uma maneira resumida, nós separamos as plantas em 4 grupos, tá? 2 desses grupos são considerados plantas sem sementes e 2 são plantas com sementes. A gente pode ver, os nomes eles são baseados no grego antigo, então são nomes meio diferentes, mas é importante que vocês se acostumem com esses nomes e com as características de cada um deles. Rapidamente, o primeiro grupo é o grupo chamado de briófitas, que são os musgos e hepáticas. Vou mostrar imagens para vocês daqui a pouquinho. O segundo grupo são as pteridófitas, que são samambaias e avencas. Essas são as plantas sem semente, elas não produzem semente. Já as plantas com semente têm as gimnospermas, por exemplo, os pinheiros, e as angiospermas, que é qualquer planta que produz flor e fruto, ou seja, a grande maioria das plantas que a gente conhece. Aqui 4 imagens para representar, vamos estudar elas, né? Começando pelas briófitas, depois lidófitas, gimnospermas e angiospermas. Essa ordem é seguindo uma questão evolutiva, tá? Na história evolutiva das plantas, as primeiras plantas a surgir foram as briófitas. Depois, um grupo desenvolveu umas características diferentes, deu origem ao que a gente chama de pteridófitas. Mais tarde surgiram as gimnospermas e o último grupo a surgir foi o grupo das angiospermas. Mas mesmo sendo o último grupo, as angiospermas são de longe o grupo mais diversificado que tem, com maior quantidade de espécies e o que está mais bem distribuído pelo planeta. Então vamos começar com as briófitas. Como eu falei para vocês, na história evolutiva das plantas, as primeiras que surgiram foram as briófitas. As plantas evoluíram, né, de um grupo de algas. Então a gente vai ver que essas plantas, apesar de já serem consideradas plantas, elas ainda mantêm algumas características que foram herdadas das algas. Bom, são os musgos, né? As briófitas são os musgos. Vou mostrar a imagem para vocês. São plantas bem pequenininhas, né? Então, o corpo das briófitas não tem divisões verdadeiras. O que isso quer dizer? Bom, imaginem uma árvore. É muito fácil a gente perceber que existe uma diferença clara entre o material, né, o tecido que forma a folha, para o tecido que forma o caule, o tronco dessa árvore. Então, na árvore existem divisões verdadeiras, são tecidos diferentes dependendo da parte da planta. Aqui nas briófitas não. Tem até às vezes uma parte lá que lembra uma folha, é chamada de filóide, ou lembra um caulezinho, e aí é chamado de cauloide, mas não existe uma diferenciação verdadeira ali de tecido entre essas diferentes partes da planta. E outra coisa, elas também não possuem o que a gente chama de sistema vascular. Nas plantas em geral existem como se fossem uns vasinhos, uns tubinhos dentro do corpo da planta que funcionam mais ou menos como as nossas veias, né? Esses tubos, esses vasinhos, eles fazem o transporte da água pelo corpo da planta, desde a raiz até o topo da planta. Como nas briófitas esse sistema vascular não existe, ela não possui esses sistemas de vasos condutores,
Então isso faz com que essas plantas sejam muito pequenas, né? Todas elas vão ser pequenininhas, rasteiras. Por quê? É muito difícil para a água se transportar dentro do corpo dessa planta. Então ela não pode ser muito grande, senão a água não chega até o topo da planta. Então todas as espécies de briófitas vão ter tamanhos bem reduzidos, exatamente pela falta desse sistema vascular. A reprodução delas, a dispersão, a forma que elas vão se dispersar pelo ambiente é por esporos, que é como se fosse um pozinho preto que essa planta produz, que aonde ele vai se espalhando, vai dando origem a novas plantinhas. Mas acontece que essa dispersão por esporos ela é extremamente dependente da água. Esses esporos vão ser carregados pela água para se espalhar pelo ambiente. Eu vou mostrar imagens para vocês. Então, isso faz com que as briófitas só consigam sobreviver em regiões úmidas, locais de grande umidade, florestas, locais que chovem muito, ou então próximo de um corpo d'água, de uma cachoeira, alguma coisa assim. Então aqui algumas imagens, nós temos aqui o musgo, né? Então eu imagino que a maioria de vocês já deve ter visto isso aqui alguma vez. Reparem, em qualquer lugar que fica molhado, fica úmido durante muito tempo, começa a surgir isso aqui como se fosse um veludinho, como se fosse, às vezes forma tipo um tapetinho assim verde, né? Macio. Isso são plantas, tá? São briófitas, é o que a gente chama de musgos. E também tem as hepáticas, que também são briófitas. O corpinho delas, então, é bem pequenininho. Olha só a comparação com a régua que está do lado, a gente vê que o corpo delas é bem pequeno. Daí elas soltam uma haste, né? E aqui em cima tem essa estrutura que a gente chama de cápsula. É aqui na cápsula que os esporos são produzidos. Olha só, então a gente vai encontrar musgos geralmente em regiões de mata, regiões mais úmidas, pode ser na casca de uma árvore, numa pedra, no solo, mas somente em regiões realmente mais úmidas. Aqui é a estrutura, né, da briófita. Então aqui seria o corpinho principal dela, e ela lança essa haste com a cápsula em cima. Aqui são produzidos os esporos. Então vamos supor, conforme a chuva cai, a água escorre por aqui, ela vai carregando esses esporos, vai lavando eles, né, levando embora, e assim vai espalhando esses esporos pelo ambiente. Então acontece que elas são plantas que só vão conseguir viver em regiões muito úmidas. Agora a gente vai para as pteridófitas. Essas plantas, elas já têm algumas novidades evolutivas, né? Algumas características novas que já deu algumas vantagens para elas em relação às briófitas. Então são as samambaias de uma forma geral, né? As características das pteridófitas são, agora sim, elas já possuem um corpo com divisões verdadeiras, né? Esse corpo é dividido em folha, caule e raiz, certo? E elas também já são plantas vasculares, então as samambaias já possuem aqueles vasos condutores de água que fica dentro do corpo da planta. Então isso permite com que elas possam alcançar um porte bem maior, sendo que algumas samambaias conseguem inclusive formar árvores altas. Só que elas ainda mantêm uma característica igual a das briófitas, que é a reprodução, a dispersão por esporos. Então elas também vão ficar reclusas, vão ficar confinadas apenas em ambientes mais úmidos. Você nunca vai encontrar uma samambaia no meio do deserto, por exemplo. Ela precisa de regiões mais úmidas para sobreviver. Então aqui um exemplo de samambaia, outra espécie de samambaia aqui. A gente tem aqui o samambaiaçu, que é um exemplo de samambaia que forma árvore, tá? Aqui esse caule, ele continua, o tronco aqui, né, ele continua para baixo, forma uma árvore bem grandona até. Aqui
Embaixo da folha da samambaia, reparem, quando vocês viram uma samambaia, vocês vão ver uns pontinhos pretos. E esses pontinhos soltam um pozinho. Esses pontinhos são chamados de soros e é aqui que é produzido os esporos. Conforme esses esporos vão sendo produzidos, eles vão sendo carregados pela água ou até mesmo pelo vento para poder se espalhar pelo ambiente. Aqui é uma curiosidade, né? Esse aqui é um cachepô feito de xaxim. O xaxim é uma samambaia grande também, que forma tipo uma arvinha, mais ou menos igual a samambaia-açu, que é da região de Mata Atlântica. Acontece que as pessoas, para fazer esse tipo de material, elas começaram a retirar muito o xaxim da natureza, e o xaxim entrou em extinção. É comum às vezes a gente falar sobre animais em extinção, mas a gente esquece que as plantas também podem entrar em extinção, né? Devido à ação humana principalmente. Então, como essa planta entrou em extinção, foi proibido a retirada dela na natureza e hoje em dia esses cachipozinhos que a gente encontra geralmente são feitos a partir de fibra de coco e não mais do xaxim, como era feito antigamente. E por isso, algumas áreas que tem a Mata Atlântica um pouco mais preservada têm voltado a ter o xaxim, coisa que estava se tornando bastante raro aí de encontrar na natureza. Aqui o samambaia-açu, então forma árvores bem altas. Essa é a avenca, um outro tipo de pteridófita. Na avenca os soros ficam assim, ó, na bordinha da folha. Então aqui uma rápida comparação entre briófitas e pteridófitas, os dois grupos de plantas sem sementes, né? Então as briófitas não possuem sistema vascular, já as pteridófitas possuem, então elas conseguem tomar um porte maior, algumas espécies vão ficar bem altas, né? Não possuem divisões verdadeiras no corpo, enquanto as pteridófitas possuem. Agora, isso é o que elas têm de diferente. O que elas têm de semelhante é que não possuem flores, né, nem sementes. Nenhuma desses dois grupos produzem sementes. E eles vivem somente em ambientes úmidos. Eles dependem muito da água para se reproduzir e se espalhar pelo ambiente. Agora a gente vai falar das gimnospermas, o primeiro grupo de plantas que produzem sementes. De uma forma geral, as gimnospermas são os pinheiros. Então, várias espécies diferentes de pinheiros, e também essas plantas aqui, as cicas, que também aqui na imagem às vezes elas podem parecer um pouquinho uma samambaia, mas não, elas são mais parecidas com um pinheiro mesmo. O corpo das gimnospermas também é dividido, só que agora em folha, caule, raiz e estróbilo. O estróbilo é o sistema reprodutor dessas plantas. Eu vou mostrar imagens para vocês daqui a pouquinho. Elas são vasculares, então elas podem atingir grande porte. Ou seja, elas possuem aqueles vasos condutores, né? E, além disso, essas foram as primeiras plantas que conseguiram produzir sementes. Elas vão utilizar sementes para se espalhar pelo ambiente. Então, isso traz para elas uma maior independência da água. Elas não precisam de estar o tempo todo em ambiente úmido. Ou melhor, elas não precisam viver em um ambiente que seja o tempo todo úmido. Elas conseguem já sobreviver em ambientes mais variados. Então, os exemplos, né? Então, o pinheiro verdadeiro, né? O pinus, os ciprestes, as cicas são alguns exemplos. E aqui uma curiosidade. Qual a maior árvore do mundo? Então, é uma gimnosperma. É chamada de sequoia gigante. Olha só, dá para ter um pouco de ideia aqui o tamanho dos troncos dessas árvores perto de uma pessoa. São realmente gigantescas. Aqui a gente tem, olha só, a pessoa do lado da árvore, olha o tamanho do tronco dessa árvore perto da pessoa. É do tamanho de uma casa. Essas árvores são nativas da Califórnia, nos Estados Unidos.
Lá existe o Parque Nacional das Sequoias, que tem a intenção de preservar essa espécie. Esse indivíduo aqui, essa árvore especificamente, é uma das maiores de lá tem algumas informações sobre elas aqui, ó. Por exemplo, a altura acima da base, 83,8 metros, ou seja, são quase 84 metros de altura da linha do chão até o topo da árvore. A gente não pode esquecer também que por dentro da terra ainda tem as raízes dessa planta, então ela é ainda maior do que o que a gente consegue ver. Olha só, a circunferência na base, para você dar a volta nela na base, dá mais de 31 metros. Então é muito grande. E ela não é só grande, ela também é antiga, né? Ela é velha. Essas árvores para chegar num tamanho desse, essa no caso, tem uma idade estimada de 2.200 anos. Para vocês terem uma ideia de tamanho, 83 metros de altura equivale a um prédio de quase 30 andares. Aqui na cidade que a gente está, em Franca, por exemplo, não tem nenhum prédio que chega a essa altura. O que acontece? Quando essas árvores caem, elas às vezes obstruem as estradas e tudo mais. Então, para ficar até bonito, assim, o pessoal corta, em vez de retirar essa árvore, eles somente cortam um buraco para os carros poderem passar. Como é um parque estadual, aqui não vai passar um caminhão, nada disso, então eles deixam assim mesmo. Olha só o tamanho da árvore, né? O casal posando aqui na frente da árvore realmente do tamanho de uma casa mesmo. Bom, pessoal, falei para vocês que o corpo dessas plantas é dividido em folha, caule, raiz e estróbilo. O estróbilo é essa estrutura aqui, que também é conhecida como pinha ou flor, tá? Essa estrutura é o sistema reprodutor dessas plantas. Então existem os estróbilos femininos e os estróbilos masculinos. Então essa aqui é o estróbilo masculino de uma espécie, esse já é um estróbilo feminino, mas de outra espécie. Olha o que acontece. Os estróbilos masculinos, eles produzem o grão de pólen e esse pólen é carregado pelo vento e vai chegar aqui no feminino, no estróbilo feminino e fecunda. Cada uma dessas hastes ela vai aumentando de tamanho, ela se desenvolve e forma uma semente, como essa aqui, por exemplo, que é chamada de pinhão. Aqui por dentro a gente consegue ver a semente. Essa semente ela vai cair no chão ou ser carregada por algum animal e dali vai surgir uma nova plantinha. A estrutura da semente é uma estrutura muito importante na sobrevivência dessas plantas porque ela deu uma independência para elas muito grande. Pensem que a semente tem dentro dela um embrião, né, uma espécie de um filhotinho de árvore. Aqui ele está protegido. Então, mesmo que vier, por exemplo, uma época de seca e tudo mais, esse embrião ele vai sobreviver aqui dentro da semente até chegar a época de chuva novamente. Chegando a época de chuva, esse embrião começa a crescer, se desenvolver, cria raiz e tudo mais e dá origem a uma nova planta. Então, a semente ela deu essa vantagem para as gimnospermas na questão da sua reprodução. Agora elas já não precisam mais da água para dispersar pelo ambiente. Aqui, ó, outros exemplos de estróbilos femininos e esse o estróbilo masculino de uma outra árvore. Aqui as pessoas tentando abraçar uma sequoia gigante, 5 pessoas não deu nem a metade da árvore, né? E essa é uma gimnosperma típica aqui do Brasil, chamada de pinheiro do Paraná ou araucária. São espécies brasileiras. Então o estróbilo ele pode ser bem diversificado dependendo da espécie. Então a gente vê aqui no sombreado
o formato do adulto, né, dessa planta e como é o estróbilo de cada uma delas. Ele varia de uma espécie para outra. E agora a gente chega no último grupo, que é o grupo das angiospermas. Esse grupo, pessoal, é de longe o grupo mais bem sucedido de plantas. Tá? Ele é o que tem maior diversidade de espécies, ele é o que está mais bem distribuído pelo planeta. E apesar de ter sido mais recente, ele foi o grupo aí de plantas que mais se deu bem, né? que teve um sucesso evolutivo maior. De uma forma geral, as angiospermas são plantas que produzem flores e frutos, por isso eu coloquei essa imagem aqui com bastante frutas diferentes. Mas vamos ver um pouquinho sobre as características delas. Então, o corpo delas é dividido em folha, caule, raiz, flor e fruto. É importante entender que não é porque a planta tem uma flor que necessariamente essa flor vai ser uma flor toda colorida e perfumada e chamativa. Não, muitas vezes as flores são bem pequenas, elas não chamam muita atenção. E a mesma coisa para o fruto. Não quer dizer que a planta produza um fruto, que esse fruto vai ser ou comestível, ou que ele vai ser nutritivo, suculento ou saboroso. Nem todo fruto é para se comer. Elas são vasculares, possuem vasos condutores, né? Por isso pode atingir grande porte também. A água consegue se espalhar por todo o corpo da planta, mesmo que ela cresça bastante, por causa dos vasos condutores. E elas produzem sementes, mas um ponto chave na evolução dessas plantas é que as sementes elas vão ficar confinadas em frutos, elas vão ficar guardadas dentro de frutos. Isso fez com que essa planta tenha uma independência da água maior ainda do que as outras, e elas vão conseguir sobreviver em qualquer ambiente, até mesmo aqueles ambientes mais secos, como os desertos. Vão ter angiospermas que se adaptaram a viver nesse tipo de ambiente. Então, aqui para representar para vocês, nós temos uma coleção de flores aqui, né? Bem diferentes. Como eu disse para vocês, todas essas flores aqui são muito bonitas e tudo mais, mas nem toda flor vai ser tão chamativa assim. E os frutos, né? Então, as flores, elas agem como o sistema reprodutor das plantas, certo? E os frutos vão conter as sementes dessas plantas. Então, olha só, a maioria dos frutos aqui que eu coloquei são comestíveis, mas percebam como a variedade é enorme. Praticamente todas as árvores que a gente vê aí pela cidade ou numa mata são angiospermas. As plantas que a gente come, desde o arroz, o feijão, os legumes, as verduras, o trigo, as frutas, as flores que a gente conhece, o capim, o coqueiro, o cactus, todas essas plantas são angiospermas, então a variedade é muito grande. Tudo que tiver semente dentro é um fruto. Alguns frutos a gente chama de fruta e outros não, mas as frutas de uma forma geral são frutos, né, dessas árvores. Algumas coisas que a gente chama de legumes também são frutos, né? Por exemplo, a berinjela, a abóbora, o tomate, o pimentão, a ervilha, são todos frutos. A ervilha, por exemplo, o fruto da ervilha é essa vagem que fica por fora. Por dentro são as sementes. A parte que a gente come é as sementes, na verdade. Olha o amendoim, é um fruto bem diferente. Essa casquinha por fora do amendoim é o fruto. É um fruto lenhoso. A gente não come o fruto, mas a gente come as sementes que está dentro desse fruto. Aqui a gente tem um exemplo de um fruto também que não é comestível. Esse fruto ele produz as sementes lá dentro. Conforme essas sementes vão amadurecendo, ele vai se abrindo. Aqui seria o fruto maduro, aquele verde.
ele vai se abrindo e vai soltando essas sementes aí no ambiente. Aqui uma imagem de curiosidade, isso aqui é um jiló, né? Então, um jiló gigante aí que a moça conseguiu produzir. Aqui é o jiló normal, também são frutos. Aqui o urucum, não sei se vocês já ouviram falar, produz uma tinta vermelha. E aqui o cacau, que também as sementes são usadas para fazer o chocolate. Então, como eu disse para vocês, a flor ela é o sistema reprodutor dessa planta. Então, dentro da mesma flor, ela vai ter os dois sistemas reprodutores, masculino e feminino. Então, as plantas são consideradas hermafroditas, as flores são hermafroditas. Então, no meio e no miolinho da planta, da flor, a gente tem o sistema reprodutor feminino. E essas anteninhas de fora são o sistema masculino. Olha só, aqui tem o hibisco, né, ou beijo. Então essas anteninhas amarelinhas seria o sistema reprodutor masculino. E esse cabo maior que vai até o miolinho da flor é o feminino. Olha o lírio. Tem aqui no meio o sistema feminino, que vai até o miolinho da flor. E esses menores em volta é o masculino. Então o que acontece? No sistema masculino vai ser produzido o grão de pólen. No grão de pólen tem células reprodutivas, como se fossem, se a gente fosse comparar, os espermatozoides da planta. Esse pólen, quando ele entra em contato com o sistema feminino, ele libera essas células lá dentro, e lá no miolo da célula existe o que a gente chama de ovário. Dentro do ovário estão os óvulos. Então esses óvulos são fecundados. E aí, uma vez que os óvulos dentro da flor for fecundado, toda essa área de pétalas, tudo isso vai murchar e vai cair, e o ovário ele vai crescer de tamanho e dar origem ao fruto. Já os óvulos que estão lá dentro, eles se desenvolvem e dão origem às sementes. E por isso as sementes vão ser encontradas dentro dos frutos. Alguns frutos produzem só uma semente, ou um caroço, como eles dizem, como é o caso, por exemplo, do abacate ou da manga. Já outros frutos possuem vários óvulos, né, fecundados, então várias sementes, como é o caso do tomate ou da goiaba. Quem vai fazer esse transporte do pólen da parte masculina de uma flor até a parte feminina de outra flor são as abelhas, geralmente, né? São animais polinizadores. Então, essa tática é muito importante. As flores geralmente vão ser coloridas, chamativas, exatamente para atrair a atenção desse animal. Ela se destaca de longe. Então, o animal vem, pousa nessa flor, acaba ficando sujinho de pólen, e conforme ele vai pousando em outras flores, ele vai fecundando essas flores com o grão de pólen. Olha só a variedade. Parte feminina no meio, parte masculina em volta. Como eu disse para vocês, essas plantas, como elas fazem essa associação com animais polinizadores, isso faz com que elas sejam totalmente independentes da água para se reproduzir. Então elas conseguiram se adaptar e viver em ambientes bem secos, né, como os desertos, por exemplo. Então os cactos são plantas adaptadas a viver num ambiente seco. Então elas têm esses espinhos que na verdade são as folhas, né, da planta. E olha só, os cactos produzem flores, como qualquer outra angiosperma, e depois de fecundar essas flores, surgem os frutos. Então esse é um tipo de cacto bem comum aqui na cidade, chamado de palma. Primeiro ele dá uma flor rosadinha, e depois que essa flor é fecundada, forma esse fruto aqui, vermelhinho, tem bastante semente por dentro. Outro tipo curioso de plantas são as plantas chamadas de plantas carnívoras ou plantas insetívoras. É bastante importante a gente entender que essas plantas, apesar desse nome, carnívoras, elas não vão realmente comer um animal, elas não atacam nenhum animal, nem nada disso, tá?
Geralmente essas plantas elas vivem em regiões onde o solo é pobre em alguns nutrientes, principalmente um chamado nitrogênio, que a planta precisa em grandes quantidades. Como que ela faz? Geralmente ela conseguiria esse nitrogênio através das raízes, pelo solo. Como ela não consegue o nitrogênio pela raiz, ela desenvolveu armadilhas para capturar animais e com isso retirar ali esses nutrientes que ela precisa. Isso não é considerado uma alimentação, tá? Para ser considerado alimentação, tem que envolver calorias, energia. A planta ela não retira energia, calorias para poder sobreviver desses animais. As calorias que elas precisam para sobreviver, elas conseguem na fotossíntese. Elas fazem fotossíntese e produzem o alimento delas. Mas esses nutrientes que ela não consegue no solo, então ela vai capturar de animais através de armadilhas. Então, essa espécie aqui, por exemplo, forma essa armadilhazinha que lembra uma armadilha de urso, né? Ela vai atrair insetos pelo cheiro. Quando o inseto pousa aqui dentro, as duas folhas se fecham e aí o animal fica preso lá. Ela vai liberar algumas enzimas, vai digerir esse animal e absorver os nutrientes dele. Depois de pronto, ela se abre novamente e os restos mortais desse animal acaba caindo ou sendo levado pelo vento. Nessa, a gente vê essas anteninhas brilhantes. Isso aqui tem um material pegajoso, né? Então o inseto também é atraído pelo cheiro. Isso acontece com essas também. E quando ele toca nessas anteninhas, ele acaba ficando preso, não consegue voar mais e ele vai se debatendo. Então cada vez mais anteninhas vão colando nele e a folha vai se enrolando assim em volta dele e acaba por digerir esse animal. Já essas formam essas estruturas que lembram um vaso e aqui dentro tem um líquido digestivo. Então o inseto também entra aqui dentro, acaba caindo nesse líquido, não consegue mais sair e é digerido. Então, pessoal, além das abelhas, outros animais também podem agir como polinizadores de flores, né? Como, por exemplo, borboletas, beija-flores, outros tipos de abelhas, as abelhas nativas do Brasil, sem ferrão, os morcegos. Então, essa parceria que as plantas fazem com os animais é o grande segredo do sucesso evolutivo das angiospermas. As flores, elas vão fornecer um alimento para esse animal. Em troca, o animal faz a polinização, faz a fecundação dessas flores e ajuda essas flores na sua reprodução. Então, elas conseguem se reproduzir muito mais rápido, de uma forma muito mais eficiente. Além disso, depois que essa flor foi fecundada e formou fruto, os próprios frutos também muitas vezes vão ser atraentes para animais. Esses animais vão comer esse fruto e depois que eles já tiverem andado metros, quilômetros, as sementes que eles comeram acabam saindo nas fezes. Ou seja, esses animais, aves, macacos, qualquer tipo de animal, eles estão ajudando a espalhar as sementes dessas plantas. Então, tanto a polinização quanto a dispersão das sementes são novidades evolutivas que acabaram dando uma vantagem muito grande para esse grupo de plantas. E aí eles conseguiram se espalhar pelo planeta todo, tirando só o Polo Norte e o Polo Sul. Todas as outras áreas do planeta possuem angiospermas. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro a explicação, espero ter ajudado vocês. Na semana que vem a gente volta com mais aula. Revisem tudo isso aí, façam a atividade que eu pedi para vocês, tá bem? Muito obrigado, bons estudos.